Oi, gente, tudo bem com vocês? Boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua e hoje estamos aqui para mais um Entre Mitos e Realidades. Os mitos estão sendo retirados desse bonito aqui, tá? E que é o tarô da minha vida. E, enfim, eu venho aí trazendo uma pitada do tarô, uma pitada dos mitos, algumas reflexões minhas, e às vezes eu agrego um conhecimento ou outro aí como uma forma de aprofundar e trazer umas perspectivas diferentes aos mitos. E pro mito de hoje, a gente tem... Deixa eu até confirmar. O nome do mito é o nome do nosso personagem principal, que é Pan-Hu. É uma lenda chinesa do povo Yao. E eu posso ter pronunciado muita coisa errada aqui. Mas é o que temos pra hoje, né? E dentro do tarô, a autora colocou esse mito como o 10 de ouros. A carta é curiosíssima e a história mais ainda. Então, gente, bora lá pro mito de Pan-Hu. Existia um rei muito importante, muito poderoso. E esse rei tinha uma esposa e uma filha. A esposa dele começou a ter dores de cabeça muito intensas. Muito intensas. E vários médicos vieram para atender ela, para ajudar ela e tentar descobrir de onde é que vinha essa dor. Até que um dia, eles tiraram uma larva de dentro do ouvido dela. Uma larva. E, enfim, a dor de cabeça passou e ela ficou intrigada com aquele bicho que estava dentro da cabeça dela. Então, o que ela fez? Ela pegou um pratinho, botou uma aguinha, umas comidinhas pra larva e virou uma xícara em cima, ou uma cumbuca, depende da história, e deixou o bichinho ali para observar ele durante alguns dias. Super comum. E mais comum ainda é porque no dia seguinte, quando ela foi olhar como a larva tava, ele tinha virado um cachorro. Entendeu? Então, seguimos. O bichinho, primeiro era um cachorro bem pequenininho, pelo que se deu a entender, e ele foi crescendo, ficando forte, era um cachorro muito leal, era um cachorro muito inteligente, e o rei desenvolveu um apreço muito especial sobre esse cachorro. E esse rei, ele estava numa guerra com um outro rei tão poderoso quanto ele. E para acabar de vez com a guerra, para ele conseguir vencer a guerra, ele falou que quem trouxesse para ele a cabeça do outro rei se casaria com a filha dele. Tava dando a filha de prêmio. Enfim, só que o outro rei tinha um poder militar muito grande, então nenhum guerreiro tinha coragem de ir até lá para matar o outro rei, entendeu? As chances eram baixíssimas. E Pan-Hu, vendo isso, como ele gostava do rei, como ele gostava da filha do rei, entendeu? Ele foi na surdina, na dele. E o rei ficou muito preocupado porque o cachorro tinha simplesmente desaparecido, ninguém viu nada. E Pan-Hu retorna alguns dias depois com a cabeça do outro rei. Não são todas as histórias que dizem como ele derrotou o outro rei, geralmente isso fica no mistério, o cachorro só some e volta com a cabeça. Mas tem algumas pessoas que dizem que ele se fez de coitado, tipo como se ele tivesse abandonado outro rei. Os reis não têm nome, gente, então fica confuso. Então foi como se ele tivesse abandonado o dono dele e ido até o outro rei de tipo, me acolhe. E aquele rei viu isso como uma fraqueza do outro e deu uma celebração. Aí durante essa celebração, quando tava todo mundo bêbado, Pan-Hu matou ele e voltou para casa. E do outro povoado ninguém sabia o que tinha acontecido. É uma das
vertentes que trazem como ele derrotou esse rei. Quando o Panhu chegou em casa, com a cabeça do inimigo, o rei ficou muito feliz e deu... Gente, eu tô falando do outro rei, gente, que péssimo esse vídeo. Ah, socorro, é muito rei. Enfim, cara, deu uma festa pra celebrar isso. Só que Panhu ficou, tipo, muito amuadinho. Ele foi pra um canto, ele não tava celebrando, não tava fazendo nada. Aí o rei lembrou da promessa que ele fez, de que ele ia casar a filha dele com quem derrotasse o inimigo. Aí ele ficou tipo, eu não posso casar minha filha com um cachorro, né? Nem preciso falar nada. E Panhu respondeu ele: se o problema for a minha forma humana, a minha forma de cachorro, existe uma forma de me deixar humano. Você precisa me colocar debaixo de um sino de ouro por 7 dias. Só que nesses 7 dias ninguém pode olhar pra mim, beleza? Aí o rei falou, bom, se é simples assim, botemos o cachorro embaixo do sino de ouro. E lá foi Panhu, todo mundo foi avisado que ninguém podia olhar pra ele. Quando tava no 6º dia, a princesa estava preocupada com Panhu, porque ele estava 6 dias sem comer, sem tomar água, sem nada, porque ninguém podia olhar pra ele. E daí ela foi lá ver como é que ele estava. Foi levar um pouquinho de água e comida. E nisso ela deu uma espiadinha nele. É por isso que ele tem corpo de homem e cabeça de cachorro. Porque essa preocupação da princesa em ir até lá e olhar pra ele quebrou o feitiço e não finalizou a transformação. Mas o rei, como tinha prometido, e como foi vacilo da princesa, os dois casaram, viveram muito felizes, tiveram um reino próspero e é isso, eles tiveram muitos filhos e existe essa história de que o povo Iao é descendentes de Panhu e dessa princesa, desse povo. E assim, né? Larva, cachorro e humano. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu não sei. Né? Mas enfim, uma perspectiva que a gente pode ter, né? Esquecendo parte da história, é daquelas coisas que ficam demais na nossa cabeça, ocupando espaço, latejando, e como muitas vezes isso ganha forma na nossa vida, isso ganha força na nossa vida. Quando essas preocupações, a gente fica tanto tempo ali martelando que parece que elas se manifestam, né? Nesse caso, Panhu até que foi bacana, né? Matou o inimigo do rei, casou com a filha, teve reino próspero, então ele não foi um problema. Mas geralmente o que fica martelando assim na nossa cabeça são os problemas. Então existe essa questão aí de como uma coisa que parece pequena pode se transformar e crescer e ganhar vida dentro de nós ou no nosso meio, né? E também existe o contraponto de você acreditar nisso que você tem e carrega dentro de si, né? Que fica latejando na sua mente. Então, muitas vezes a gente tem ótimas ideias, só que a gente tem o medo de nutrir essas ideias, de cuidar dessas ideias e transformar elas em algo palpável pra gente, na nossa realidade, né? Então, acho que são pontos interessantes, assim, né? Tirando o rolê da larva. Também, né, por ter saído da orelha, do ouvido, o quanto que as coisas que a gente ouve dos outros impactam a nossa realidade. A forma como a gente vê, a forma como a gente vive, a forma como a gente se expressa. Então, ter as nossas bases firmes e sólidas, que já é uma característica do 10 de ouros do tarô,
aquilo que você constrói com solidez, que dá frutos, né, que você consegue ter muito bem estruturado, você não se impacta tanto pelo externo. Mas se é um dia que a gente tá mais sensível, se é um dia que a gente tá mais instável, porque é normal, né? A gente não vive em uma linha reta. A gente tem os nossos altos e baixos. Então, sempre tem alguém, algum abençoado, alguma abençoada, pra falar alguma coisa quando a gente tá assim, né? Mas daí vem da gente. Nutrir isso ou não. O que a gente escolhe fortalecer? O que a gente escolhe cuidar? O que a gente escolhe observar? Né? O que a gente escolhe buscar os meios de realizar? Porque o rei podia ter simplesmente não acreditado em Panhu e não ter colocado ele embaixo do sino. A mulher podia ter escolhido, mata esse bicho que estava dentro da minha cabeça, entendeu? Mas não, ela escolheu observar, ela escolheu cuidar. Ela teve alguma coisa que despertou uma curiosidade nela ali. E não, gente, a gente não sabe como a larva foi parar dentro da cabeça dela. Inclusive, no final do texto, fala de feitiço ser quebrado. Só que, tipo assim, se ele tava em forma de cachorro por causa de um feitiço, por que antes ele era uma larva e tava dentro da cabeça? Mistérios. Ninguém sabe. E o cachorro também, né? Muito interessante ter se transformado na figura de um cachorro, que é símbolo de lealdade, de confiança, de força, de proteção, de amizade. Então, né, são valores muito fortes numa pessoa que fazem diferença no meio que ela vive, entende? Então, isso aí traz alguns pontos pra gente pensar, né, de qual é os valores que a gente passa pro outro, o que a gente espera do outro, qual o valor que a gente dá para as pessoas para além do papel que elas têm na nossa vida ou para além da forma que elas aparentam ser. Também são pontos importantes. Ah, sim, né? E quantos ambientes à nossa volta nos moldam e criam estrutura e base para a gente se desenvolver, né? Porque enquanto estava dentro da cabeça da mulher era uma larva. Aí ele foi para um prato e para um jarro ele conseguiu se transformar num cachorro. Já houve uma grande mudança na forma de ser, de se expressar. E depois, embaixo do sino, virou um homem. Então, assim, existe aqui também essa questão toda da sociedade, do meio onde você vive, do ambiente que te cerca, da forma como as pessoas te recebem e se comunicam com você. O quanto isso molda o seu comportamento, molda as suas perspectivas, molda os seus valores, molda aquilo que você é capaz de fazer. Desculpa. E aquilo que você acha que é capaz de fazer. Porque muitas vezes, se você não tá num ambiente onde recebe oportunidade e reconhecimento, você não consegue alcançar o seu potencial, por mais que você tente. E se você tá num ambiente onde as pessoas te instigam, te fazem entrar em movimento, querem estar ali sempre com você, te dando o seu melhor de uma forma saudável, você consegue se desenvolver muito melhor, né? Então existe essa perspectiva também. E o último ponto que eu anotei aqui como reflexão é porque ele era um serzinho que, tipo, ninguém dava nada por ele. Era literalmente uma larva. Tipo, o que uma larva tem a oferecer? Então, foi um ser que saiu do nada e acabou gerando todo um povoado. Entende? Então, quantas vezes você não dá valor para uma ideia?
ou você não dá valor para alguma situação, para algum projeto, para um sentimento, para uma pessoa, por causa desse meio, desse ambiente, dessa primeira fase em que essa pessoa se expressa, que essa oportunidade se expressa. Sabe, às vezes precisa de um pouquinho mais de atenção, precisa de um tempo para isso se desenvolver, mas muitas vezes a gente já descarta de cara por achar que daquilo ali não vai sair nada. E daí vem muito da nossa intuição, né? Se você sente que existe uma oportunidade ali, que existe algo ali, você tem condições de nutrir, de desenvolver isso, por que não tentar? Né? Claro que a gente não pode se jogar no nada, sem nenhuma perspectiva, né? A gente precisa sobreviver, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa pagar as nossas contas. Então, é um se jogar, mas é um se jogar com os pés no chão, galera. Pra dar passos firmes, para construir coisas sólidas, coisas que possam prosperar e que possam se sustentar sozinhas depois, né? Que tragam segurança, que tragam estabilidade. Então, muitas vezes essas grandes ideias começam de um nada, um grãozinho de areia. E ainda assim, algumas se desenvolvem super bem, outras não. Daí vai do nosso discernimento e das oportunidades que a gente tem também, porque não dá, né, pra dizer isso se você não tem oportunidade social, financeira, de estudo, fica difícil realmente a gente conseguir desenvolver as ideias. Mas se a gente receber o apoio certo, né, existe a possibilidade também de conseguir começar do nada e alcançar aquilo que a gente deseja. A gente tem alguns exemplos assim, não é? Enfim, eu acho que essas são as reflexões que eu conseguia trazer desse mito, né? É porque geralmente aquela a larva pro cachorro por humano me quebrou demais, gente. Eu tive que fazer assim um negócio de desassociar desses 3 pontos e depois associar de novo. Que eu fiquei tipo, quê? Tem uns mitos que me deixam assim, sabe? Daí se a gente tira um pouco dessa superfície e mergulha um pouco, investiga mais um pouco, a gente consegue tirar umas ideias legais. Mas é isso. É isso. Então, se você gostou, se conhece algum mito parecido com esse, o que você achou dessa relação, dessa crescente, como isso ressoa aí dentro por você. Se quiser deixar aqui nos comentários ou chamar eu e Lua Púrpura para conversar lá no arroba, os links estão no primeiro comentário fixado. E é isso, gente. Até a próxima!